Para Rodrigo Constantino, aqui no nosso Jornal da Manhã, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, revogou na noite de segunda-feira a ordem que exigia cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF nos últimos 3 anos. Constantino, é ou não é uma boa notícia? Tiago, boa notícia, né? O ministro recuou dessa decisão absurda, arbitrária, numa semana que temos aí a questão justamente do julgamento envolvendo o antigo COAF. Eu acho que ele sentiu que estava muito isolado, que nem os seus colegas, nem seus pares do Supremo iam aprovar algo tão arbitrário que levou o Toffoli a ser chamado de imperador, Big Brother, por muita gente. Então, vale lembrar que os procuradores também colocaram muita pressão, dizem que ainda tem os dados da Receita impressos com o Dias Toffoli. O ministro nega ter tido acesso aos dados, ou seja, diz que não fez uso da senha que tinham disponibilizado a ele, né? Vamos ver. E, na verdade, ainda tem também quase 1.000 inquéritos parados por conta daquela decisão anterior dele de suspender aquilo que vai ser justamente definido no plenário dessa semana. Ou seja, tudo isso mostra que, primeiro, é importante ter os pesos e contrapesos de poderes, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou de forma contrária. Os procuradores todos, a sociedade botou pressão, a imprensa, ou seja, você tem que ter esse mecanismo de pesos e contrapesos exatamente para evitar uma concentração de poder muito absurda e arbitrária na mão de poucos. O Toffoli já demonstrou todos os sinais de que usaria essas informações, esse poder todo, de uma forma não muito republicana, ou seja, é fundamental colocá-lo em seu devido lugar, como guardião da Constituição e não como alguém que está ali acima do bem e do mal, né? Então, tudo isso pegou muito mal, houve pressão, ele recuou, é óbvio que é boa notícia, mas ainda é muito pouco. Tem que continuar cobrando maior transparência, por que algumas decisões tão arbitrárias foram tomadas pelo ministro do Supremo, e também vamos ver essa semana se vale o bom senso, ou seja, essa questão de não poder usar os dados de transações financeiras sem a prévia autorização da Justiça é um golpe muito grande no combate à corrupção. É óbvio que tem que levar em conta aí, preservar direitos individuais, sigilo e tudo mais, mas é o mecanismo mais comum de uso no mundo inteiro de combate à corrupção, é você poder detectar de forma automática transações suspeitas, né? Então, vamos ver se o Supremo Tribunal essa semana prevalece aí com questão do bom senso, porque o país precisa continuar com esse combate à corrupção. Ô Constantino, e a gente já tem repercutido aqui no Jornal da Manhã que a moeda americana fechou cotada a mais de R$ 4,20, superando a máxima histórica que era de 13 de setembro de 2018. O presidente, ao ser questionado sobre essa alta do dólar, desconversou e perguntou se o jornalista queria o telefone do presidente do Banco Central. O que se passa com o câmbio? Na verdade, o presidente ele está certo no sentido de que ele não vai ter resposta para isso. O câmbio é um dos fatores, é um dos preços, né, que mais sofre influência de tudo que é fator, inclusive global. Então, não é realmente responsabilidade do presidente da República isso. O que está acontecendo tem muito mais a ver com fatores externos, principalmente a tensão comercial entre China e Estados Unidos, que muitos achavam que já poderia ter sido resolvida agora, mas continua essa espada na cabeça. Então, isso não tem muito a ver realmente com o Brasil. Claro que a gente não controla os ventos externos, mas a gente controla aquilo que pode fazer em casa. Então, tem aí a questão da instabilidade política, jurídica, inclusive o próprio STF que acabei de falar. Tem também a questão das reformas, né? A principal reforma tributária, que continua uma confusão. O governo finalmente entrou em campo em 4 etapas, mas ainda há muita controvérsia em relação a isso. O mercado fica apreensivo. Temos também uma taxa de juros que está muito baixa para padrões históricos, e é óbvio que isso pressiona o câmbio. Então, são muitos fatores, a moeda realmente vem sofrendo o real, né? Já desvalorizou mais de 8,5% esse ano. É preciso levar em conta aquilo que o Samidana já falou também, né? Que uma coisa é o valor nominal, outra coisa é o valor real da moeda. Se você descontar a inflação, é óbvio que aquele câmbio que bateu quase R$ 4,00 lá na tensão pré-eleitoral com Lula em 2002, é óbvio que seria um câmbio muito mais alto em termos reais do que hoje,
porque a inflação no Brasil é muito maior do que a inflação nos Estados Unidos. Quando se ajusta, tem esse fator. Mas eu gostaria só de chamar a atenção que, para muitos economistas heterodoxos de esquerda, desenvolvimentistas, a desvalorização cambial sempre foi uma espécie de panaceia. Se você desvalorizar a moeda, a economia vai retomar por meio da indústria e tudo mais. Estamos vendo aí mais um mito desenvolvimentista sendo derrubado, né, com os fatos. Está aí o câmbio, 4,20, incomodando muita gente que quer viajar, muita gente que tem insumo importado e tudo mais. E não é isso que vai fazer a economia andar. É realmente reforma estrutural, conter gasto público, dar mais liberdade econômica, abertura comercial para o Brasil, privatização, ou seja, uma agenda reformista liberal, que é a agenda do ministro Paulo Guedes. Não necessariamente ela encontra muito eco no Congresso, por isso tem que ter pressão. Mas mais uma falácia esquerdista refutada pela realidade.